E as entidades diabólicas, eles trabalham unidos. Por isso que eles dividem a igreja. Hoje a igreja está muito dividida. Mas sempre foi assim, né? A igreja dividida. Nunca Pois foi é. uma coisa Não, coesa. não. Na igreja primitiva, se voltar lá no calendário, Sei. a igreja primitiva ela foi forte até é? o ano 300 depois de Cristo. Foi forte, unida para valer. Aí entrou Constantino, em 313 ele lança o Edito de Milão, em 325 ele estabelece o Concílio de Nicéia na Turquia, e ele então começa a deformar os valores. Aí nasceram santos, né, relíquias, mártires, né, aí contaminou os valores. Mas até o ano 300, né, depois de Cristo, a igreja era muito unida. A igreja primitiva era extremamente unida. Se reuniam nas casas, não tinha templo, eram nas casas, né? Paulo, da prisão, ele dava orientação, dava exortação, dava direção, né? Hoje eu tenho ovelhas também. É tudo virtual. Eu, da minha casa, eu consigo dar orientação, exortação. Todo mundo tem meu telefone, tem acesso direto a mim. Então não tem aquela coisa, você não tem acesso ao pastor, tem acesso a todo mundo. Conheço todas as minhas ovelhas, sei o nome, sei a luta, sei a dificuldade, né? Então é um grupo pequeno. Eu poderia ter 30 mil ovelhas, mas eu prefiro ter 200 e cuidar bem dessas 200, né? E acho que se cada um fizesse um pouco assim, de cuidar do rebanho, o rebanho está muito machucado, o rebanho está ferido, né? Está sangrando, então precisa realmente cuidar deles, né? E fortalecer a fé, porque fortalecendo a fé você não precisa ter medo dessas coisas. A luz afugenta o medo, né? Essa paz que transcende o entendimento, ela afugenta o medo. E os demônios, eles trabalham em parceria. Então eles sabem que se a gente ficar junto, unido como igreja, né? Mesmo tendo diferenças, né? Até você falou, e vem um convidado aqui, a gente tem algumas diferenças, mas ó, meus dedos da mão são todos diferentes, eu fecho, formo um punho forte. Então, essas diferenças são pequenas, sabe? A nossa igualdade em Cristo tem que ser maior. O nosso amor tem que ser maior. Quer ver um exemplo de entidade que trabalha junto? No Antigo Egito havia uma entidade Ra, né? E tinha uma entidade Amon. Aí essas entidades se uniram e viraram um tal de Amon-Ra. Ele era o príncipe de Tebas, nasceu na quinta dinastia. Não confundir com Mun-Ra do Thundercats, né? Isso, Mun-Ra. Eu lembro, eu assisti. Espíritos no mundo me transformem nessa forma. Como que é? Decadente de Mun-Ra. Eu lembro do Mun-Ra. Não é da sua época, né? Fantomas. Não, mas eu nunca gostei muito de... Não, eu gostava do Fantomas. Fantomas eu gostava pra caramba também. Muito mais. Mas o Mun-Ra era do Thundercats. Era o Thundercats. Era uma forma que... Sim, formas, sim. Thunder. Pô, então foi baseado nisso, né? Pois é. Amon, como que é? Amon e Ra. É isso. Amon-Ra. Né? E ele foi tão importante que ele surgiu na quinta dinastia, na 18ª, ele tem hieróglifos dele numa tumba de um faraó chamado Tutmés III lá, enchendo a bola do cara. Falou, eu te dou poder, estabilidade, meu nome de Ra e tal. Então eles trabalham unidos. Por isso que eles querem dividir, porque eles sabem que casa dividida não prevalece. Então tem um monte de divisão na igreja. Mas Lúcifer mesmo, ele trabalha, ou ele tem uma porrada de gente que trabalha? Por exemplo, você falou de poderes territoriais, que estava vindo para um anjo para ajudar Daniel, né? Isso, Daniel. E ele teve que combater um príncipe da Pérsia. Existe príncipes, como se fosse... O mundo é como se fosse um grande reino. Existem príncipes, existem... Porque falam, né? Que tem principados e tal. Existe alguém controlando o Brasil, alguém controlando o México, os Estados Unidos, ou é uma coisa mais ampla? Como que, não, tem os espíritos isso? territoriais. Tem espíritos territoriais. Quem que decide isso? Existe um grande general que decide, você vai para lá? Isso, uma espécie de um grande general. Ah, é? Exato. É uma hierarquia? É uma hierarquia. Quando fala principado, potestades, hostes da maldade, qual que é hierarquia, né? Os principados são os mais poderosos, né? Agora, quer ver que anjo também tem hierarquia. Tem anjo, arcanjo, querubim, serafim. Exatamente. Tem hierarquia também. E tanto espelha pros demônios também. Sim, tanto é que quando o arcanjo Miguel ele encontra com Lúcifer e ele está disputando o corpo de Moisés, você se lembra dessa história? Não, né? Como que é a Eles estão disputando o corpo de Moisés. Então assim, se Moisés ele fosse enterrado, ia virar um local de peregrinação. Sim. Então o corpo dele foi transladado para o céu. Só que nesse interim, Lúcifer ele quis tomar posse do corpo. Ele quis o corpo, né? E houve uma contenda com o arcanjo Miguel. E o Miguel não repreende Satanás. Ele fala que o Senhor te repreenda. Por quê? Porque é na mesma patente. Lúcifer é um querubim, né? E o outro é um arcanjo. Arcanjo não luta com o querubim?
Querubim é mais poderoso. É uma hierarquia. O arcanjo não está acima do querubim? Não. Quer ver um exemplo? É incontestável. Deus ele manda guardar o caminho para a árvore da vida. Tá. Era uma coisa muito preciosa a árvore da vida. Ninguém pode chegar perto. Quem ele põe? Querubins com espadas de fogo ali. Querubim. Né? Verdade. É a mesma patente de Satanás. Querubim ungido. Né? Então, é o cara mais sim, poderoso. Os querubins são os mais poderosos. Então ele colocou querubins ali, não colocou arcanjo, não colocou serafins. Mas por que Miguel que venceu? E como que Miguel venceu Lúcifer, se ele é uma patente menor? Porque ele capitaneou um exército. Ah, tá. Sim, ele tem um exército a seu favor. Ele sozinho o Senhor te repreenda. Mas ele tem um exército a seu favor. E a batalha espiritual, se você gosta do lance, né? Vou te contar um exemplo clássico da Bíblia de batalha espiritual. Né? A geração de Moisés pereceu no deserto porque murmuravam, eram reclamões. Né? Nada estava bom. Aí a geração... Verdade. Né? Nada, era o hard, né? Nada estava contente, pois caramba. Os caras eram escravos lá no Egito. Emburrado, né, meu? Escravos, cara. A gente devia ter ficado lá. Eu falei pra você. Pois é, a saudade do melão. Pois é. Aí eles estão dando rolê no deserto, tal, aquela geração morre, vem a geração de Josué. Mas também Moisés estava perdidaço lá também no deserto. Moisés não aguentava mais. Sabe que foi por isso? Sabe, Deus ele deu uma graça para Moisés, eu tenho certeza que foi isso, porque eu me vejo no lugar de Moisés. Moisés estava de saco cheio daquele povo. Os povos reclamando. Então ele viu a terra prometida, ele chegou a ver, mas ele não entrou. Deus então mostrou, olha, essa aqui é a terra. Pode ficar tranquila que Josué vai entrar, tal. Então, ora, fecha teus olhos. Fechou. E quando Moisés abriu, ele está no céu, ele está na Jerusalém Celestial. Pô, é aqui que você vai ficar. Pronto, acabou aquele povo chato, meu. Ficaram lá, né? Então, acho que foi um presente para Moisés, né? Foi um presente. Aí Josué, ele está indo para conquistar Jericó. Só que ele vem de uma geração, ele é filho de uma geração murmurador. Aí a gente vai entrar na maldição hereditária. Êxodo capítulo 20, verso 5. Existe isso mesmo? Pois é. Eu pagar pelos pecados do meu pai, do meu avô? Eu vou te explicar isso. Então, tá lá. Visita a iniquidade dos pais, dos filhos até terceira e quarta geração. Então, Josué tá na linha de frente. Ele estava em qual geração? Na segunda geração? Ele já era a primeira, né? Era a primeira geração? Primeira, sim. Nasceu no deserto. Tanto é que ele vai ter que circuncidar aquele povo que não teve. Então, ele vai para a conquista. E Deus fala com ele, olha, não tenha medo, eu sou contigo e tal. Aí o que o Josué vai fazer? Tudo certinho, ele segue a cartilha. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor vai fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Então ele pede a santificação. Não adianta você ir para a batalha sem santificação. O diabo vai te rechaçar. Senão ele vai te ver um monte de buraco em você, um monte de brecha em você, ele vai atacar. Aí depois que ele busca a santificação, você inverte o dígito, né? Josué 3:5, Josué 5:3. Aí ele vai circuncidar toda aquela geração que nasceu no deserto. Não nasceram no Egito e saíram circuncidados. Eles nasceram, então não tinham circuncidados. E era importante a circuncisão porque fazia parte da aliança. Então eles se alinharam com os valores de Deus. Depois que ele se alinha, Josué capítulo 5 ainda, aparece um anjo para ele. No momento ele não entende que é um anjo. Ele fala, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos, né? Na boa, é uma pergunta idiota, porque se fosse do inimigo, tomava uma espadada já e ficava esperto, né? Mas ele perguntou, é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele fala, não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Ele é um príncipe, né? E ele está com espada desembainhada na mão, ou seja, ele está pronto para a guerra. Se o príncipe do exército está lá, o exército está junto dele. Ele não está sozinho. Josué, nesse momento, conquistou algo que a gente chama de autoridade espiritual. O mundo espiritual se mobiliza a favor de Josué. Só que tem a legalidade. Esses daqui, essa geração, é filho de uma geração murmurador. Eles vão murmurar. Então, o que Josué faz? Josué 6:10. Vocês não vão falar nada. Não sai a palavra alguma de sua boca até o dia que vos diga gritai. Aí você grita. Ou seja, se ele não falasse isso, para todo mundo ficar mudo, ia começar a reclamar, porque são filhos de murmuradores. É o pecado hereditário. Você imita o pai, o filho imita o pai. O pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, sim. O filho do filho. Pai é mentiroso, o filho é mentiroso, né? E acontece isso muito, né? Acontece, é o pecado hereditário. Aí, imagina só, primeira volta, segunda volta, na terceira ia começar a murmuração. Pô, tá doendo minha joanete, é que você não viu como é que tá meu dedo encravado. Começaram a reclamar, mas não reclamaram. E aí trouxe vitória. Aí ele transformou aquilo que era maldição em bênção.
Detalhe, que a gente se pauta em Êxodo, né, capítulo 20, verso 5. Visita a iniquidade nos pais, os filhos até terceira e quarta geração. O texto continua, mas eu também visito até 1000 gerações daqueles que fazem a minha vontade. Ah, tá. Ele continua. 1000 gerações que fazem a minha vontade. Então vamos pensar que 4, é 3 a 4, vamos pensar 4 é a vontade de Deus de te amaldiçoar. Né? E Por que 1000... Deus amaldiçoa alguém? Pois é, você vai entender agora. Ah, tá. Né? Então, vamos supor que 4 fosse a vontade de Deus de amaldiçoar. Tá. E 1000 a vontade de Deus de te abençoar. Né? Se você transformar isso aqui em matemática, Deus ele quer te abençoar 99,6% e te amaldiçoar 0,4%. Não é nem 0,5%. E você retém 0,4%. Porque dá dinheiro. A indústria, existe uma máfia gospel que ganha muito através da maldição hereditária. Ah, é? Ganha, porque dão cursos de maldição hereditária, cobram por ministrações, né? Ganham dinheiro com isso, fazem congressos, por isso ganham dinheiro. Né? Então é uma máquina para ganhar dinheiro. Porque se Deus ele quer te abençoar, 99,6%. E aí se você pegar um texto de Ezequiel 18, a partir do verso 18, está escrito que o pai não levará a maldição do filho e nem o filho levará a maldição do pai. Ué, mas são então textos que são um contra o outro, né? Eles são antagônicos. Parece antagônico, né? Não são? Parece antagônico. Mas esse 0,4% de maldição são para aqueles que herdam o pecado, que continuam o mesmo erro. Né? Então eu visito a iniquidade do pai no filho até a terceira e quarta geração. Se você for iníquo também, se você continuar com a iniquidade, se você perpetuar aquilo, seu pai mentia, você mente. Seu pai murmurava, você murmura. Se você interrompe, isso não acontece. É o que está em Ezequiel 18, de 18 a 22. Né? O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A maldição do justo cairá sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cada um vai dar conta do seu próprio pecado. Né? Então, é muito claro isso. Deuteronômio também fala isso. Porque senão é uma coisa injusta, né? Eu pagar por por um pecado do meu pai ou do meu avô, coisa que eu nem tive controle sobre isso. Pois é. Mas Deus não é injusto. Então, mas nesse mundo espiritual não é usado isso contra você? Ah, seu pai fez isso, seu avô fez isso, então você está pagando isso. Se você comprar essa ideia da maldição hereditária... Porque se vende essa ideia. Lembra que a Bíblia diz que iam espalhar no nosso meio doutrina de demônios, né, e fariam sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos? Texto fora de contexto é doutrina de demônio. O diabo ele não precisa mentir. Se você duvidar da verdade, ele já ganhou. Entendi. Né? Então ele deforma os valores. Então, desculpa. Você não, eu ia só concluir um Pode concluir. Tá? Deuteronômio 30, de 15 a 20, está muito claro. Deus está falando, eu coloco diante de ti a vida e o mal, a bênção e a maldição. Tá. Você escolhe. A escolha é sua.